Fala galera, beleza? Professor Isaldo passando mais uma vez, atendendo pedidos. Isso aqui não é importante e vamos lá. Resumão do sistema nervoso. Pessoal, é extremamente complexo fazer o resumo de um assunto tão grande, tão extenso. Então, vamos para a guerra, vamos ver o que a gente consegue aí. Então, olha lá, pessoal. Sistema nervoso, a gente tem uma divisão anatômica e funcional. Vamos ficar lá da anatômica, vamos focar na anatomia, não vai dar para aprofundar também, mas vamos lá. Então, divisão anatômica. Sistema nervoso central e periférico. E aí eu sempre falo para a rapaziada no laboratório, para os meus alunos. Sistema nervoso central é o que está dentro da caixa de ossos. Que isso, pessoal? Analogia, galera. Vamos lá. Sistema nervoso central, então, é o que? O encéfalo. Encéfalo que está dentro da caixa de osso chamada crânio. Olha aí, vai me acompanhando. E a medula espinal, ou medula espinhal, fica à vontade, né? A medula espinal que está dentro da caixa de ossos chamada coluna vertebral. Exatamente, pessoal. Por isso, se você guardar, sistema nervoso central está na caixa. Central com C, caixa com C. Caixa de quê? Caixa de osso. Caixa de ossos. Então, eu estou falando do encéfalo e da medula. Beleza, galera? E sistema nervoso periférico é o que está na periferia, está fora da caixa de ossos. Beleza? Então, eu estou falando dos nervos. Bom, feito esse entendimento simplório, mas ajuda, vamos para frente. Então, esse sistema nervoso central, ele é o quê? Ele é o nosso encéfalo, como eu havia dito a vocês agora há pouco. E o encéfalo é composto pelo cérebro, ou córtex, também conhecido como telencéfalo, o diencéfalo, que é a parte mais central, tronco encefálico e o cerebelo, beleza? E a medula espinal, a gente tem a massa cinzenta e a massa branca. Lembrando que lá no encéfalo também tem massa cinzenta e massa branca. Mas vamos para frente, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, aqui você está vendo a medula, opa, foi mal, volta a medula espinal, então sistema nervoso central, e aqui a gente vai falar dessas massas, olha só, aqui você está vendo o H medular, esses nomes aqui, não, calma, foca aqui comigo, vamos lá, H medular, está mais escuro, é a massa cinzenta, e à volta eu tenho a massa branca, está aqui substância branca, substância cinzenta, ou massa cinzenta, massa branca, tanto faz. E o que é isso, Exalto? Vamos lá, pessoal. O sistema nervoso central, né, basicamente a gente tem o quê? Neurônio. Então só neurônio. Não, eu tenho também as células da glia, tá? Ou neuróglias, mas não é assunto do nosso encontro. Você vai estudar isso em fisiologia humana. Vamos lá. Então, vamos pensar somente nos neurônios. A massa cinzenta é o acúmulo dos corpos de neurônio. Pegou corpos de neurônio, massa cinzenta. Os axônios do neurônio, lembrando que o neurônio é aquela célulazinha, eu costumo brincar que é o ovo frito com rabinho. Gente, são analogias muito estranhas, mas vão te ajudar a lembrar, tá? Então isso vai te ajudar, vai por mim, confia no tio. Então o neurônio, o corpo do neurônio é onde nós temos guardadas as informações. E o axônio do neurônio, a cauda, né, desse ovinho frito aí, é por onde se propagam os impulsos neuroquímicos, eletroquímicos, melhor falando, certo? E aí por que é branco, Elisaldo? Porque eles são recobertos por uma gordura, uma bainha chamada bainha de mielina. E essa bainha ela é feita, construída, confeccionada por uma célula da glia, tá ok? É a célula de Schwann no sistema nervoso periférico, ou seja, nos nervos, tá? E o oligodendrócito no sistema nervoso central. Só um spoilerzinho de neuroanatomia e fisiologia. Mas vamos embora, vamos pra frente. Exaldo, tá difícil, não peguei. Pausa o vídeo, volta. Lembra, isso daqui é a nossa vantagem nas aulas digitais, beleza? Então vamos embora. Sistema nervoso periférico, a gente tem os nervos, que podem ser espinhais, que são aqueles que emergem aqui da sua coluna vertebral, e podem ser cranianos, que são os que emergem do seu aí, garoto, do seu crânio, muito bom. E nós temos os gânglios, né, sensitivos motores, vamos falar mais dos sensitivos, depois a gente fala deles. E nós temos as terminações nervosas, né, que são sensitivas e motoras, beleza? Vamos para frente. Que é isso, Elisaldo? Terminações axônicas, sinapses, vamos lá, olha só. Aqui você está vendo o neurônio, dendrito,
E, ó, vem o axônio do neurônio. Olha aqui o toque do axônio do neurônio, ó. Lente de aumento. Pau, a gente está só pegando as lentes de aumento, ó. Aqui uma sinapse, que a gente está olhando a sinapse, ó. A sinapse é isso. A parte terminal, que é essa partezinha aqui circular, a parte terminal do axônio de um neurônio toca em outro. Lente de aumento. E aí nós temos aqui dentro. Ah, isso aqui é uma mitocôndria? Sim, neurônio é uma célula, tá? Neurônio é uma célula. E você está vendo vesículas, olha, vesículas sinápticas. Dentro das vesículas, você vê que as vesículas se achegam aqui e se abrem, né, liberando o conteúdo, que são neurotransmissores. E aí eles são lançados na fenda sináptica. Então, por isso que a gente diz que o sinal é eletroquímico, né? O neurotransmissor é um componente químico. Por que elétrico, Isaac? Porque depende da despolarização. A despolarização. Em algum lugar aqui vai aparecer um cardzinho falando sobre a despolarização, para você entender o que é a despolarização. Então, se você não sabe o que é isso, né, o potencial de ação, depois você assiste esse videozinho que apareceu no card aqui, beleza? Vamos que vamos. Bom, sistema nervoso central, falando do encéfalo, a gente tem ali o cérebro de encéfalo, troncocefálico, cerebelo, como a gente falou mais cedo. E aqui de cima a gente está vendo o cérebro. Olha só, pessoal, que interessante, né? A ideia é a seguinte, né? Quando eu estou em sala com a galera, eu pego uma folha, então quero que vocês acompanhem esse pensamento. Eu pego uma folha de caderno e eu tento colocar essa folha no bolso da minha camisa, no bolso do meu jaleco. E não vai caber, óbvio, né? Não cabe. E aí eu falo, como é que eu posso resolver isso? Aí as pessoas logo falam, dobra. Eu falei, não, mas eu quero ocupar o mínimo de espaço. Aí eu pego e amasso, faço uma bolinha. Aí a pessoa fica me olhando, achando estranho. Eu vou e coloco no bolso com folga. Com folga. E aí depois eu pego e mostro essa imagem aqui, no Data Show, e mostro para eles a bolinha de papel. Esses giros aqui, essas áreas mais altas, mais fundas, exatamente esse amassar. Se eu conseguisse pegar isso daqui e desdobrar, seria enorme, gente, enorme. Isso porque tudo que nós somos, sabemos, sentimos, conhecemos, está tudo aqui dentro. A nossa real identidade, quem somos, é o que está aqui. Então, é a folhinha. Eu pego a folha e eu desamasso, ela fica muito maior do que quando ela está em bolinha. É exatamente isso que você está vendo, beleza? Dando continuidade, aqui você está tendo uma visão lateral, a gente vê aqui o tronco cefálico, o cerebelo, e aqui no córtex sagital mediano, a gente consegue observar aqui o corpo caloso, o diencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. E vamos para frente. Cérebro, definições, hemisférios cerebrais, você tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, obviamente. Então, substância cinzenta é a parte mais externa. Aqui, isso aqui é um cérebro cadavérico, né, real. Você vê que aqui onde eu estou com o mouse, olha, é mais escuro e aqui mais claro. Então, você sabe que aqui eu tenho os corpos de neurônio, massa cinzenta ou substância cinzenta. E aqui eu tenho uma área mais clara, né, massa branca ou substância branca. Então, corpo de neurônio na cinzenta e axônio de neurônio na branca. Né? E a gente tem alguns núcleos, a gente tem os giros e as convoluções, né? Eu falei até errado, acho que falei circunvulsões, se não me engano. Convoluções, nome bonito, né? Mas a gente usa mais giros. Sulcos são as áreas mais profundas e fissuras são áreas também profundas, só que muito mais profundas. Então, se você olhar aqui, ó, fissura longitudinal, olha como ela é profunda. Áreas funcionais, né, áreas sensitivas, motoras e de associação. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Vamos embora. Bom, então aqui você tem uma visão, né, um bom atlas de anatomia, separa em cores para facilitar. Então, não sei por que desconfigurou, né, mas essa seta tem que estar aqui, ó, pegando isso daqui. Essa é a fissura longitudinal, pessoal, aqui que se divide no hemisfério direito hemisfério esquerdo. Lembrando que aqui você está olhando por cima, ou seja, uma visão superior. E aqui o sulco central, que é esse grande sulco aqui, ó, é quase que se encontra do outro lado e ele continua, beleza? Aí ele se encontra? Não, porque tem o hemisfério central aqui, tá? Tem, desculpa, a fissura longitudinal que separa os hemisférios. Vamos embora. E aqui a gente começa a notar algumas áreas que são importantes e anatomicamente a gente as separa. Você já conhece a fissura longitudinal, que está aqui. Você já conhece o sulco central, que está aqui. E agora a gente começa a observar, ó, lobo frontal.
ele é caracterizado pela sua relação anatômica com o osso frontal, da mesma maneira que você tem o lobo occipital, o lobo temporal, né? E aí você vai se organizando, encontrando de acordo com o nome do osso que está ali. Mas aqui a gente tem outras coisas, né? A gente tem o giro pré-central e o giro pós-central. Caramba, como é que eu vou achar isso aqui? É difícil, não é não? Não tem o sulco central? Aí, fiz igual as crianças lá de campo. Não tem? Então, não tem. Você localizou o sulco central? Está aqui o sulco central. Então você pega o giro pré-central, região anterior, lobo frontal. Região posterior, lobo occipital. Então aqui que está mais em direção ao lobo frontal, ele é o giro pré-frontal. E aquele que está posterior ao sulco central, ele é o giro pós-central. E aqui você tem no giro pré-central área motora primária, no giro pós-central área somatosensitiva primária. Beleza? Então vamos localizando as áreas aí. Aqui a gente tem mais uma visão, né, dos lobos, né? Agora você consegue ver na visão lateral, você vê bem o lobo temporal. E você vê agora um outro sulco, né? Você já conhece o sulco central. E agora aqui, dividindo o lobo frontal do lobo temporal e o temporal do lobo parietal, você encontra aqui, o sulco lateral. Beleza? Você tem ainda o sulco parieto-occipital. Logicamente, vai separar do lobo parietal do lobo occipital. Lembrando que parietal você tem em ambos os lados, tá ok? Occipital também, gente, também. Poxa, temporal também, mas eles são mais separados aqui. Eles são separados por quem? Pela fissura longitudinal, beleza? Vamos embora. Então, olha só, nós temos uma organização funcional do córtex que eu vou realmente passar assim muito rapidamente, só para você não ficar perdido. Então, você tem áreas sensitivas, áreas motoras, áreas de associação, mas que raio é isso, Elisaldo? Cara, é simples. Pensa numa empresa. Então, você nessa empresa, ela está toda num único prédio, né? Num único andar, vamos imaginar assim. E ela tem várias salas. Então, você tem a sala do comercial, você tem a sala do fiscal, você tem a sala do pré-venda, aquela que vai vender, você tem a sala do pós-venda, aquela que vai tratar dos assuntos da pessoa que vendeu, né? Qualquer outro problema, você tem o RH, tá tudo num prédio só, mas naquelas áreas eu tenho pessoas específicas que sabem fazer aquele trabalho. Então a pessoa que é do RH, ela sabe RH, não adianta eu botar na área de comercial, na área de vendas, que ela não sabe, ela não faz esse serviço. Guarda essa metáfora e agora vamos para cá. Então essas áreas são o quê? Conjuntos de neurônios colocados em áreas, em núcleos. E esses neurônios têm funções específicas, sejam elas sensitivas, motoras ou de associação. Esse é o trabalho deles. Beleza? Eles não vão fazer outra coisa. Então, na nossa metáfora, né, essa empresa seria o nosso encéfalo, esses setores seriam as áreas e as pessoas dos setores seriam os neurônios, funções específicas, tá ok? E vamos embora. Então, com essa ideia, você está vendo aqui, né, áreas sensitivas. Área somatosensitiva primária, localização posterior ao sulco central. Está bem demarcadinho aqui onde ela está, olha. O sulco central está aqui, ela está um pouco depois. Né? No giro pós-central do lobo parietal, impulsos nervosos, origem das sensações, propriocepção, posição das articulações e músculos, tato, dor, coceira, cócegas e temperatura. Tudo isso é controlado por aqui, pessoal. Olha que interessante. Olha só, áreas sensitivas, área sensitiva, somatosensitiva primária, localização posterior ao sulco central. Ué, mesma área, no giro pós-central do lobo parietal. É isso. Impulsos. Aí você pega, as sensações, olha para cá, o músculo sensorial. Eu quero que vocês observem o tamanho das mãos, o tamanho da mão, em relação ao tamanho do tronco. Percebeu? O tamanho dos pés em relação à perna. A perna que está abaixo, tá, do joelho acima do tornozelo. Olha a diferença. E se você for olhar aqui o tamanho da face, né, os lábios e tudo mais, olha a diferença. Então, o que você tem aqui? Essa representação ela nos demonstra o quanto essas áreas são inervadas, o quanto essas áreas são importantes e consideradas pelo sistema nervoso central. Esse lábio aqui, vamos usar isso aqui para você entender. Você já teve uma afta? Certo que sim, né? Cara,
a sensação era de um buraco gigante, um troço que incomodava pra caramba e tal. Aí se você for no espelho e olhou, você viu que era um pontinho, muito pequeno, mas a percepção era enorme. Ou, se você já brincou muito, né, em terra, enfim, já brincou bastante, talvez já tenha entrado uma farpa, né, um pedaço de madeira, alguma coisa embaixo da tua unha. Garanto que doeu pra caramba. E se essa mesma perfuração acontecesse no antebraço, no braço, também ia doer, mas ia doer muito menos. Isso também é uma das maneiras de a gente entender o homúnculo sensorial, ou seja, o quanto aquela área é importante para o sistema nervoso central, o quanto aquela área é inervada, ou seja, tem controle de neurônios sensitivos, sensação e também motores. Daqui a pouco a gente fala disso. Bom, área visual primária, localização, extremidade posterior do lobo occipital, face medial. Olha ela aqui, marcada em vermelho. Mas Elisaldo, está errado, cara. Os olhos estão lá na frente. Pois é. A formação vem para cá, gente. É aqui que começa, é a área primária. Então, os impulsos nervosos, formação para visão, formato, cor, movimentos. Só que olha só, formato. É como se eu estivesse pegando o esboço. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando aqui a tela do meu notebook, né, enquanto eu gravo. Nessa área primária, ela vai captar que isso aqui é um retângulo, que tem luz, que tem cor, que tem movimento, mas não vai definir muito. As áreas, né, mais à frente, a secundária, a terciária, que vão definir junto com a área de memória. Ah, não, isso aqui é um notebook. E aí o conhecimento se faz, o reconhecimento se faz a partir de outras áreas, tá ok? Então, área motora primária, giro pré-central. Ficou fácil agora, não ficou? Olha isso. Você identificou o sulco, você identifica o giro, se ele é pré ou pós-central. Impulsos nervosos, contrações voluntárias, aquela que você define que você vai fazer. Ah, vou, como estou fazendo agora, pegando um copo de água, beleza? Movimentos delicados, complexos, precisos. Então, movimento delicado, cara, é, por exemplo, uma mãe que está ali, né, com seu bebê recém-nascido, fazendo higiene dessa criança, né? Então, é uma criança, é um bebê, então ela vai ter um movimento delicado para fazer higiene dessa criança, com um lenço umedecido que seja, ou até para um banho, né? Movimentos complexos. Você já parou para pensar a complexidade que é você digitar um texto? Você está observando a tela, você está recordando ou lendo as palavras que você quer colocar e você está batendo, teclando nos locais certos para você transformar aquilo numa comunicação. Então, são movimentos complexos. E movimentos precisos. Imagina um médico fazendo uma cirurgia onde ele vai cortar uma estrutura no punho, por exemplo, e ali tem pouca massa muscular, tem muitos nervos, muitos ligamentos, tendões. Por isso que a gente fala precisão cirúrgica. O cara tem que ter uma mão muito, ou a garota, né, o médico ou a médica, tem que ter uma mão muito firme para poder fazer as incisões de maneira adequada, sem colocar em risco a saúde da pessoa ali. E quem vai controlar isso são essas áreas motoras, principalmente a área motora primária. E aqui a gente tem o homúnculo motor, que muda alguma coisa. Então, lá, contração voluntária, movimentos delicados, complexos, blá, blá, blá. Beleza. Giro pós-central. Olha o homúnculo aqui. Novamente é o tamanho da mão. Agora em relação ao pé, cara, em relação ao tronco. Por quê? Aqui você faz movimentos precisos. Você tem que ter uma capacidade de fazer movimentos muito coordenados para você não ter problema. O próprio ato de escrever, cara. O ato de coçar ali pertinho dos olhos, não se ferir, né? Então, esses movimentos precisos ali, enfim, preciso de muitos nervos aqui. Então, isso representa muito para o meu sistema nervoso central, beleza? Da mesma maneira, a gente encontra aqui o rosto, os olhos e especialmente a boca, beleza? Bom, aí a gente tem vários lobos, como a gente viu agora há pouco, e aqui eu estou trazendo para vocês a ínsula, ou lóbulo insular. Olha como é que ele é profundo, você tem que retirar, rebater uma grande parte aqui para que você possa encontrar a ínsula. Ah, giro longo da ínsula, sulco circular da ínsula, lóbulo, nada disso eu preciso que vocês memorizem agora. Então agora eu quero só que você me acompanhe, que você perceba que a ínsula é um lobo, como é que eu vou dizer? Vou criar aqui, tá? Não, vou criar, não vou adaptar um lobo escondido, tá? Ele está ali parcialmente abaixo do lobo temporal, do lobo parietal, tá ok? Então, substância branca cerebral, né, os tratos de associação
tratos com missura, corpo caloso, com missura anterior, posterior, pá, pá, pá. Ué, Elisal, por que você não está falando de todos? Porque não dá, gente. Senão a gente vai ficar agarrado aqui. Essa cápsula interna, eu ainda tenho a cápsula interna, cápsula externa e cápsula extrema, né? No núcleo lentiforme. A gente não vai conseguir falar disso, então vamos focar aqui. Olha aqui, galera, o corpo caloso colocado. Poxa, Elisal, mas aqui parece que é tudo na mesma cor. Pois é. Aqui eu tenho aqui o meu diencéfalo, aqui embaixo tem a região de fórnix, tem o tálamo, aqui eu começo a descer com o meu tronco encefálico, aqui eu tenho o cerebelo. Então você vai se acostumando com isso, tá? Vamos lá. Eu tenho os núcleos da base. Isso aqui é um corte coronal. Poxa, eu estou meio perdido. Parte de cima, parte anterior a gente tirou, tá aqui, ó. Região de tronco encefálico, cerebelo, tá ok? E aqui em cima eu tenho o corpo caloso. Então, esse cara aqui, ó, putamen, globo pálido, núcleo caudado. Aqui a gente tem o globo pálido lateral e medial. A gente tem aqui esse pequenininho aqui, eu vou mostrar do outro lado, ó. Então aqui eu tenho globo pálido medial, globo pálido lateral, putamen e claustro. Esse negócio aqui. Então a gente tem as cápsulas, né? Cápsula externa, cápsula externa, cápsula interna, cápsula extrema. Essas cápsulas são áreas de massa branca, né? Então olha só, núcleo lentiforme, globo pálido, putame, né? Eles fazem parte do corpo estriado. Você ainda tem um núcleo caudado aqui embaixo, né? Que tem a função de regular o início e o término dos movimentos. Tá, vamos lá, vamos entender. Você vai falar de função, Exato? Não, não vou não. Não vou não, senão a gente vai ficar aqui até tarde. Esse vídeo vai ter 2 horas e a ideia é ser um resumão. O que eu quero que vocês entendam daqui? Se você olhar para cá, e essa imagem está muito boa, eu tenho essa massa cinzenta aqui, ou substância cinzenta colocada aqui. Você sabe que aqui eu tenho corpos de neurônio. E aí eu tenho essas áreas brancas, você sabe que são axônios de neurônio. Mas se você olhar, eu tenho outras áreas, olha. Tem outras áreas também cinza, ó. O que são essas áreas cinzas? São núcleos. Aqui esses são os núcleos da base que a gente está estudando. Mas eu tenho outros núcleos. Eu tenho inclusive núcleos dentro do cerebelo. Então esses núcleos também são cinza, gente. Quer dizer o quê? Eu tenho corpos de neurônio colocados ali. E essa massa, grande quantidade de massa branca à volta, garante a comunicação dessas diversas áreas com outras, como o tálamo, que a gente fala dele daqui a pouco mais, e o próprio córtex. Então, todas esses núcleos cinza, né, que são representações dos corpos neuronais, todas elas vão se comunicar entre si por conta da massa branca, beleza? Isso é importante a gente guardar. Bom, e aí a gente vai chegando no diencéfalo. Localização estende-se do tronco encefálico até o cérebro. Porções: tálamo, que é a maior porção, e hipotálamo. Beleza. Daqui a pouco a gente aprofunda. Então olha para cá. Aqui nós temos o córtex, tá? Aqui eu tenho o giro cingulado. Aqui eu tenho o corpo caloso. Logo abaixo eu tenho essa área que é chamada de fórnix. O nosso amigo tálamo. À frente dele eu tenho aqui o hipotálamo. Esse negócio aqui é o fórnix, pessoal, fórnix. Tem o hipotálamo e logo abaixo se comunicam através de uma área chamada infundíbulo. Eu tenho a hipófise, né, ou glândula pituitária, que está em espanhol. Isso está em espanhol, beleza? Então a gente começa a se localizar. Isso aqui num corte sagital mediano. Quando eu desço um pouco mais do diencéfalo, né, eu consigo observar aqui uma região, né, o tálamo, o hipotálamo e a hipófise. Ué, Elisaldo, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que aqui você tem um negócio mais organizadinho. Aqui é uma foto de peça cadavérica, pessoal. Beleza? Quem é esse tálamo? Olha só. Constituição, né, localizado abaixo do tálamo, função, um dos principais reguladores da homeostasia, controle da divisão autônoma do sistema nervoso, atividades viscerais, produção de hormônio, né, quando vai para a hipófise, principalmente. Ué, como assim? O hipotálamo comanda a hipófise. Vou explicar daqui a pouco. Regulação dos padrões emocionais, comportamentais, aí a gente é uma parte do serviço do sistema límbico. Regulação da gestão de água e alimentos, sim, o hipotálamo controla a sua fome e a sua sede, fome, saciedade, sede.
controle da temperatura corporal, regulação dos ritmos circadianos e estados de consciência. Aí você tem, todas as que são áreas do hipotálamo, gente. Área hipotalâmica posterior, região mamilar, a área hipotalâmica intermediária, a área hipotalâmica rostral, pré-óptica, aí tem lateral, medial, enfim, a gente não vai falar delas. Beleza? Então o hipotálamo está envolvido em várias situações, várias respostas, está envolvido no comportamento. Então o hipotálamo é extremamente importante. Dando continuidade, a gente pensa em sistema límbico. Então o sistema límbico, além do hipotálamo, nós temos o giro cíngulo, o giro cingulado. Aí a gente tem aqui, ó, olha ele aqui, ó, o giro do cíngulo, fazendo a volta e vindo para cá. A gente tem outras áreas, tá, pessoal? A gente tem outras áreas também, como é o caso da amígdala ou corpo amidaloide, né, os corpos mamilares, a área hipocampal, para hipocampal. A gente não vai entrar em muitos detalhes. E quando eu vou descendo, eu vou chegando no tronco encefálico. Se você observar aqui, aqui nós temos o tálamo, aqui o hipotálamo, aqui é a hipófise. E aí você vai para mesencéfalo, que é o tronco encefálico, são 3 porções, 3 estruturas, que é o mesencéfalo, a ponte, que é a barriguinha, e o bulbo. Então, para não errar tronco encefálico, você vai falar que é o MPB, mesencéfalo, ponte, bulbo, MPB. E aí você não se perde. Cuidado, sempre de cima para baixo. Percebam que o tronco encefálico está diretamente abaixo, imediatamente abaixo do diencéfalo. Guarde essa informação. E aqui desconfigurou também, essa linha deveria estar aqui, essa está mais ou menos, onde eu tenho mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, corpo caloso, corte cerebral, giro cingulado. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Volta lá onde tem esse desenho, explica dá um print, separa, vem para cá, dá um pause, tenta se localizar aqui e vai conferindo com o print ao lado, com os nomes, né, corretos, beleza? Aqui, mais uma vez, agora a gente consegue ter uma visão bem completa do diencéfalo, novamente, tálamo, esse daqui é a eminência intertalâmica, tá? Por quê? Tem tálamo dos dois lados, gente, tá? Uma massa dupla. Então, aqui eu tenho tálamo, hipotálamo e hipófise, mesencéfalo, ponte e bulbo, cerebelo, corpo caloso, tálamo, hipotálamo, hipófise, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo. Beleza? Vamos embora. Bom, eu ainda tenho aqui o meu amigo cerebelo, como a gente falou no outro slide. A gente tem os hemisférios cerebelo, corte cerebelar, que são as folhas assim, essas alturas que são como se fossem folhas colocadas umas sobre as outras. Na parte central eu tenho o verme ou vermes, e aí você tem o lobo anterior, o lobo posterior, uma fissura primária e por aí vai. Esse é o cerebelo responsável, prestem atenção, responsável pelo equilíbrio, beleza? Entre outras coisas, respostas motoras também. Bom, esse cerebelo ele tem que estar preso, ancorado em algum lugar. Então ele tem uma excelente relação. Com o tronco encefálico. E aí você encontra os pedúnculos, né? Pedúnculo superior, pedúnculo cerebelar médio e inferior. E a gente vai adiantando para o sistema nervoso, o que? Periférico, medula espinhal ou medula espinal. Então olha para cá. Aqui você vê a medula espinal numa visão lateral e aqui numa visão anterior. Já chama a atenção de vocês para esse enlarguecimento. Aí ela afina e enlarguece de novo aqui. Então, esse enlarguecimento tem nome, é intumescência. Eu tenho intumescência cervical, depois eu tenho intumescência lombar. Conseguiu observar? E esses bracinhos aqui são o quê? Nervos, são os nervos espinais ou espinhais. Então, vamos lá. Localização, canal vertebral, estende-se do bulbo, mesencéfalo, ponte, bulbo, até a margem superior de L2, mais ou menos até L2. De L2 para baixo, nós não temos mais medula, nós temos a cauda equina, tá ok? Morfologia externa, intumescência cervical, já falei para vocês, intumescência lombar, também já falei para vocês. Cone medular, lá embaixo, lá dentro da área sacral. Filamentos, né?
filamento terminal e a própria cauda equina. Beleza? Aqui você tem uma visualização de uma peça cadavérica, dá para ver a cauda equina direitinho, então você consegue se localizar bem aqui. Então, olha só, canal vertebral, tal, morfologia, já tem. E, ó, para que serve? Propagação do impulso nervoso, substância branca e integração da informação, tá? Substância negra ou nigra, mas a gente não vai falar disso agora não. Imagina o seguinte, você está na beira da piscina da tua casa, sim, na sua casa tem piscina na minha história, tá? Profetizei, toma posse aí, trabalha para você ter uma piscina, você merece sim. Então vamos lá, você está aí na beira da sua piscina, tomando uma água de coco, relaxando, e de repente uma bendita de uma formiga daquela, cara, aquela carcada no dedinho mindinho. Eu sei que não é dedinho mindinho, eu sei, mas é só para dar um tchan no nosso exemplo. Cara, você vai sentir como que você vai sentir, vai entender o que está acontecendo para se defender daquilo ali. O impulso nervoso vai subir pelos nervos periféricos e vai até a sua medula. Tua medula vai transportar isso até lá onde? Até no encéfalo, para lá em cima você tomar pé da situação e saber o que está acontecendo ali. E só é possível graças a quem? A sua medula espinal, mas a medula espinal ela vai se comunicar com quem? Lá em cima com o bulbo, mesencéfalo, ponte bulbo, nosso bom e velho tronco encefálico. O tronco encefálico vai levar essa informação para onde? Para ele, para o tálamo, e o tálamo vai mandar para onde tem que ir. Que o tálamo funciona como um grande centro de distribuição das informações. Bom, deixei para falar agora de um pouco dessa fisiologia só para facilitar o encadeamento da tua ideia, tá? Mas nosso foco é anatomia, então vamos voltar. Bom, a gente já viu aqui o H medular mais cedo. Essa imagem eu achei legal trazer porque ela é bem didática. Você tem aqui a região de corno posterior, corno anterior, corno lateral, né? Região do canal central, onde você tem a comissura cinzenta formando o nosso H medular. Massa branca, massa cinzenta, tá ok? Vamos embora. Tudo isso tem que ser protegido através de quê? Das meninges. Elisaldo, meningite tem a ver com meningite? Sim, meningite é a inflamação das meninges. E o que são essas benditas meninges, Elisaldo? O que é isso? Aqui você vê, ó, de cima para baixo, pele, tela subcutânea, camada de gordura, osso e uma meninge, a dura mater. Elisaldo, então são aquelas estruturas que protegem, que ficam ali, né, uma aderida ao osso, elas mesmas. Então tá aqui minha dura mater, aí eu tenho um espaço aqui, aí eu tenho minha aracnoide mater, olha ela aqui. Esse aqui é o espaço subaracnoide. E aí, quando você vai chegando, né, mais embaixo, você tem a pia mater, que é super fininha, praticamente transparente, que vai ficar colocada sobre o sistema nervoso central. Então, meninges são o quê? Elas são membranas de diferentes calibres que protegem o nosso organismo. Mais do que isso, a aracnoide produz o líquido cefalorraquidiano. Daqui a pouco a gente fala disso. Então, você já entendeu a função, você já sabe que as membranas são da mais densa para mais fina, de fora para dentro, de externo para interno, dura mater, aracnoide e pia mater. E a gente tem os espaços epidural, subdural e subaracnoide, beleza? Poxa, Elisal, fiquei perdido. Não, fica tranquilo, você vai entender já já. Eu trouxe um exemplo muito prático que vai favorecer o entendimento. Então vamos embora. Bom, olha só, nessas membranas aqui, esses espaços, ó, vem para meu desenho da medula aqui. Então tá aqui a medula, vasos sanguíneos, H medular, massa branca, massa cinzenta, face anterior, face posterior. Elisaldo, o que é isso aqui? Aqui nós temos os nervos que se projetam, olha isso. Então, saindo, essas projeções aqui, vou mostrar essas da frente, essas projeções, elas estão vinculadas aqui, ao corno anterior, que é essa área, e essas projeções ao corno posterior. A região posterior ela é sensitiva, olha um gânglio sensitivo aqui, e a região anterior é motora.
para você que já leu ou já estudou, está estudando neuroanatomofisiologia, se você está fazendo curso de psicologia, né? Então você vai lembrar das vias aferentes, essa via sensitiva. Então, toda sensação, né? Estou sentado aqui conversando com vocês, um mosquito resolve me picar. A sensação da picada vai subir de maneira, vai vir pelo nervo, vai chegar aqui, vai integrar com o gânglio e vai subir até o cono posterior, porque no cono posterior tem meus neurônios sensitivos, beleza? E aí, ó, vai vir a resposta, dá um tapa e mata esse desgraçado desse mosquito. A resposta vai descer por essa área, corno anterior, que ele é mecânico, ele tem a ver com o movimento. A resposta vem por aqui, é uma resposta eferente, eferente de efetuar, beleza? Efetuar o quê? A resposta. Aqui a gente consegue dar uma olhada, né, nessa área, olha a dura mater aqui, ó, gente, ó. Aqui eu tenho a cauda equina, eu tenho a presença da dura mater em algumas áreas, beleza? Então, tranquilo, vamos embora. Líquido céfalo-raquidiano, ele tem um fluxo, pessoal. Esse fluxo é esse daqui, ó. Ele vai, ele volta. Ele desce anteriormente, vai banhando, vai protegendo, vai nutrindo e sobe posteriormente, beleza? Ele também circula dentro da caixa craniana e nas áreas de ventrículo. Entendi essa coisa do líquido céfalo-raquidiano. Então, tem a ver com hidrocefalia? Tem. Olha para cá. Esse daqui é um corte transverso, você está numa visão superior e aqui você está vendo os ventrículos lateral direito e esquerdo, normais. Então tá em azul porque seria líquido céfalo-raquidiano. Olha o que acontece agora aqui. Então pensa comigo, pessoal. Aqui é crânio, é osso. Osso vai ceder? Não vai. É para ser desse tamanho. Como está desse tamanho, ele está esmagando o quê? Todo o encéfalo contra a calota craniana. Então, em outra visão, tá aqui, ó. Olha ela elevada. Olha o tamanho da massa cinzenta que tem aqui. Olha que fica aqui. Então, isso gera severos danos cerebrais, tá, pessoal? Por isso que tem que tratar o quanto antes. Muitas vezes se coloca um dreno, né? Esse dreno vai retirar o excesso de líquido daqui e vai jogar de volta para o seu organismo, muitas vezes na área mesentérica, ou seja, sobre os intestinos, para ali ser feita a reabsorção. Beleza? E aí a gente chega aqui praticamente nos finalmente para você poder entender. Então vamos lá, olha só. Você vê aqui ligamentos, aqui a gente vê a agulha peridural. Ela perfura essa área aqui desses ligamentos, mas ela não perfura a dura mater, a anestesia lançada nessa região, que é o espaço peridural, abaixo dos ligamentos, mas antes da dura mater. E quando você quer uma raquinestesia, a famosa raque, tão temida raque, você vai ter que perfurar os ligamentos e a dura mater, para aí sim você lançar, né, o anestésico. Então você observa essa imagem aqui. Então um médico anestesista ele tem que entender bastante dessa anatomia para ele não fazer nenhuma besteira, não criar uma lesão, não furar demais, não chegar à medula. Beleza? Tudo tranquilo? Então, por hoje é só, pessoal. Se vocês sabe que é o Looney Tunes, né? Conhece o Gaguinho, beleza. Se você não conhece, né? Então, os mais jovens perguntem aos seus pais o que isso significa. E, bom, eu espero ter ajudado vocês, né? É um resumão, a gente não aprofundou em muita coisa, mas a gente atendeu aqui a principal necessidade. Espero realmente ter ajudado, então dá uma força aí pro canal crescer, para a informação chegar a outros, dá aquela curtida aí, compartilha, comenta e vamos que vamos, pessoal. Bons estudos. No início aqui do slide tem os meus contatos, então pode fazer perguntas, pode chamar no WhatsApp. Se eu demorar, me perdoe, porque eu estou dando aula possivelmente. Valeu? Grande abraço a todos e aqui a gente encerra esse encontro. Valeu, galera!